Os maiores crimes da humanidade. Um programa feito totalmente no improviso. Apresentado por Thierry Lucas e Letícia Antunes. Duas pessoas que só sabem falar merda. Tirem as crianças da sala, porque está começando Filhos de Tarantino. Yes, quintou. Toda quinta é dia de Filhos de Tarantino. Hoje mais um episódio aí pra vocês. Hoje é sobre este carinha aí, né? Eu não sei pronunciar o nome dele. É R. Kelly. Será que é? E pra este papinho aqui, como sempre, eu, Thierry Lucas e Letícia Antunes. Fácil. Tá certo o nome? R. Kelly. Pelo menos a nossa pronúncia é assim, né? Pronunciaria merda, mas deve ser. Os americanos podem falar diferente, mas aqui no Brasilzão, R. Kelly. Todo mundo conhece aí, né? Dos famosos clássicos aí, da juventude aí, anos 2000. Tava em todos. Quer mandar uma palhinha? Manda uma palhinha. Não quer mandar a palhinha, tudo bem. Mas... Não, melhor a gente não fazer isso hoje não, né? Mas, várias famosas, várias famosas. Certo, e da onde vamos partir aí pra historinha? Então, o R. Kelly, que uma galera muito boa que pegou a fase de Black Music, rolava aqueles DVDs de Black Total, conhece. Porque o cara é cantor, produtor, instrumentista, uma caralhada de coisas. E em 2002 ele foi acusado de agressão sexual e de pornografia infantil. Coisas leves. Exatamente. E é aí que começa... Começa não, né? É aí que a gente conhece os podres dele, porque rolava muito antes da gente ter conhecimento. Que absurdo. Mas isso aí foi quando, mais ou menos? Então, a primeira acusação que rolou foi em 2002. E, tipo assim, as coisas já aconteciam muito antes disso. Mas aconteceu essa acusação porque um jornal, eles pegaram vários BOs feitos que foram, tipo, ignorados pelos policiais, ou ninguém quis fazer nada, produtor, essas coisas. Tipo, abafaram muito o caso. O caso clássico, né? Tipo, famosão. Vai sair algum BO, o pessoal fica, será? Então. E acontece que, assim, o rolo dele é muito grande. É muito triste saber que um cara que, ele tem fã pra caramba, ele tem músicas que todo mundo conhece, dá tristeza de ouvir as músicas dele, porque ela tá impregnada na cabeça também, né? Já me chocou saber que foi em 2002, sendo que as músicas dele que eu comecei a escutar mesmo é de meados de 2005 a 2008, ali mais ou menos. E ele teve um bagulho muito forte, que depois das acusações, o cara, ele lançava uma coisa atrás de coisa, e, tipo, ele foi crescendo muito mais. Então, meio que foi muito abafado as histórias dele. Uhum. E já rolava de muito antes de ter essas músicas mais recentes. Estouraram. As músicas dele que estouraram aí nos anos 2000 veio, tipo, tudo misturado com essas coisas todas acontecendo de pano de fundo. Só que teve uma frase que eu vi que um produtor falou, eu não vou achar ela agora, mas era uma coisa tipo assim: ele rende mais pra gente ir preso ou solto. Então a gente não vai fazer nada. Basicamente foi isso. Por isso que demorou tanto tempo. Parece mais ser da gravadora uma fala dessa. Então. Quem tá ganhando dinheiro, a indústria ganhava muito dinheiro, porque ele era um cara negro que saiu do nada. Ele passou por muita merda na infância dele, e o cara, ele estourou, ele produziu muita gente famosa. Depois eu vou comentar de uma música que ele produziu, que eu nem lembrava que era ele que tinha produzido, e eu fiquei muito triste, porque a história por trás da produção e da letra da música é uma merda. Então, o cara rendia muito. E rola muito isso, né? Se a pessoa é rentável, a gente dá um jeito aqui de abafar. Sim, coincidiu também
de que anos 80, anos 90, era meio que comum, não é normal, a gente não está normalizando isso, mas era meio que comum que a figura da adolescente ela fosse sexualizada. Então, tipo, o Elvis Presley, o cara aprontou várias. Quando ele conheceu a Priscila, que era a mulher dele, ela era menor de idade. Então, ela ficou morando com ele até ela ficar maior de idade para eles poderem casar oficialmente. Então, meio que todo mundo já estava acostumado a visualizar artista falando sobre jovem e sexualizando e normalizando isso. Tipo, tem músicas dos Beatles que fala sobre um cara mais velho conhece uma menina mais nova. Tem várias coisinhas assim que meio que foram impregnadas na cabeça das pessoas. Muita gente ficava assim, mas a gente já vê isso, não é uma coisa fora do comum. Uhum. Mas aí... continue. Eu quero ver a linha do tempo. Eu tô ainda muito chocado que em 2002 o cara já tinha bagulho pesado, assim. Assim, o caso do R. Kelly, ele ficou abafado por muito tempo. E aí, em 2019, saiu um doc na Netflix chamado Sobrevivi a R. Kelly. E aí eram várias mulheres relatando o tipo de abusos que elas tinham sofrido com ele. E aí, quando esse doc rolou, voltou à tona o caso dele, porque antes ele estava meio que apagado, o cara continuava lançando música, continuava ganhando dinheiro, tiveram acusações e retirada de queixa, e juiz negligenciando, falando que não tinha prova, então rolou muita coisa, e o caso dele voltou, deixa eu só confirmar, mas se eu não me engano foi de 2019 mesmo o caso, o documentário, Uhum. isso, de 2019. E aí, em 2019, que depois desse documentário que veio à tona, que ele foi preso. E aí ficou lá até agora, né? Foi em Mas 2019 antes que ele foi preso? quando o documentário saiu, ele chegou a pagar a fiança e foi solto, e aí depois ele foi detido de novo em 2019. Uhum. Caralho. Porque, tipo, o doc, assim, eu já falo antes que tem muitos gatilhos, é um doc muito pesado, ele envolve agressão, abuso, cárcere, violência doméstica, má conduta sexual, pornografia infantil, tem menores de idade, então é bem tenso, assim, o documentário. Tipo a abertura das Minhas Superpoderosas, né? Tá lá o caldeirão, tá só assim, ó. Todas as merdas que existem no mundo. Pois é. E assim, a história dele, né? E ele meio que tentou fundamentar o que tinha acontecido na infância dele. E aí, no documentário traz bem um pouco assim por cima, porque tem dois irmãos dele que não relatam. Um irmão tá preso, e ele tá até com o uniformezinho assim da cadeia no doc. O outro irmão dele tá solto. E eles comentam que ele era uma criança muito tímida. Ele cresceu dentro da igreja e ele sofreu muitas coisas dentro da casa dele, não era uma vida fácil, e eles comentam que ele começou a se aproximar da música para poder se afastar dessas coisas ruins da casa dele. Depois que rolaram essas acusações, ele comentou que ele tinha sido molestado dentro de casa dos 7 aos 14 anos de idade por uma pessoa da família dele. Uhum. E o irmão dele até comenta que ele acredita porque ele também foi violentado por uma pessoa da família. Nossa. Desde os 6 anos de idade, dentro da casa. Então, tipo, a infância, volta para aquele negócio, né, de que os traumas da infância são uma merda, né, porque a gente acaba carregando pro resto da vida e acaba desenvolvendo umas coisas que não são normais, não são da normalidade que a gente considera normalidade. Sim, sim. E aí, ele abandonou a escola dele no último ano e ele passou a ganhar um pouco mais de confiança por conta da música, porque antes disso ele era muito fechado. Mas quando ele começou a cantar, o pessoal comenta que parece que ele sentia que ele tinha o dom para aquilo. E aí, quando ele começou a se envolver com música, ele ganhou uma competição e ali ele engrenou e o cara deslanchou. E aí, o que rolou? Quando ele começou a ter esse acesso à fama e tinha todo esse poder que começou a aparecer na vida dele, né? O pessoal começou a notar que rolavam umas coisas estranhas. Tipo, ele estar sempre indo em porta de escola. Então, Nossa, ele aparecia nas portas de escola e o pessoal reparava e achava estranho.
E a história que dizem é que ele acabou pegando muitas crianças na escola por conta disso. Ah, é o R. Kelly, ele veio aqui pra me ver, então chamava atenção. É um artista que tava chegando no lugar e aí ele pegava e dava uma atenção. Então, não é todo famoso que vai dar atenção pra você, então sério que você não vai até ele? Viu lançar a Então, palhinha? Não. então. E aí, a história que rolava é que estranhavam muito isso dele frequentar muitas escolas, sendo que ele tinha abandonado a escola. E ele vivia voltando nas escolas. E assim, toda a história dele é muito confuso, porque acontece tanta coisa paralela uma com a outra, que é meio absurdo falar, tipo, não tem uma linha certinha, porque os absurdos acontecem simultaneamente. Então, vamos falar de alguns por partes, beleza? Certo. Então, tem a cantora, eu posso pronunciar errado, né? Nossa especialidade aqui é falar coisas erradas. Que era a Alia, tá certo? Daí você conhece também. Ah, eu conheço, mas não cheguei a perguntar pra ela se tava certo. Eu falei o nome. Mas é isso aí. É isso aí. É do jeito que ela pronunciou, é escrito. Então, a Alia, ela também era uma cantora. Ela conheceu o do R. Kelly é de Robert, tá? Então, às vezes eu posso me referir a ele até como que enfim Robert. alguém falou. Eu nunca soube disso aí. Robert. Outro Robert, né? Porque o outro caso doido aí foi com o Robert também. Quando eu era pequeno eu ficava, oxe, ele tem nome de mulher? Kelly? Não. Minha professora. Robert Kelly. E aí, ele conheceu a Alia quando ela tinha 12 anos. Eles foram gravar juntos. 12 anos? E aí, isso, ela tinha 12 anos. Eu não sei qual é a idade dele nessa época, porque uma coisa que ele fez muito bem é, tipo, fingir que a idade dele não importava pra mídia. Então, mas depois, quando trouxe outras informações, dá pra perceber que ele já era bem mais velho. Então, quando ela tinha 12 anos, ela conheceu ele e eles foram gravar juntos. As amigas falaram que na época ela era muito angelical. E aí, como a indústria estava naquela pegada do black e tal, de estilo, as amigas dela começaram a ensinar ela a ser um pouco mais estilosa. Então, ela começou a mudar muito do visual dela. Ela começou a se vestir de forma diferente e começou a cantar outros tipos de música também. O primeiro álbum da Alia foi produzido pelo R. Kelly. E aí começam as merdas. Ela era menor de idade e a primeira música do álbum dela fala sobre uma garota jovem que está tentando fazer um cara mais velho pra cama com ela. E o nome da música eu não vou pronunciar em inglês, mas o nome da música é tipo, idade não é nada além de um número. Nossa, tamanho é documento. Aí é foda. Pois é, e tipo, a primeira música do álbum produzido pelo cara. Mas ele compôs também? Eles trabalhavam junto no álbum. Certo. Eu não sei se a composição dessa música eu não cheguei a ver, não se era dele, mas deve ser, porque ele compôs um monte de música aí também que a gente conhece e não sabe o que possa por ele. Todos os funks, proibidões de 2000... Mentira. Tudo dele. Certo, continua. E aí, o que rolou? Quando ela lançou esse álbum dela, ela já tinha mudado totalmente o estilo dela. E aí eles começaram a se envolver. E aí ela começou a meio que se afastar de todo mundo. E aconteceu que tem uns caras que participavam, que era da equipe dele, que falam nesse doc, e eles falam que ele falava pra todo mundo que não tava se envolvendo com ela. Que ela era muito nova, que não sei o que e tal. Não tava se envolvendo com ela, então pra todo mundo não tava. Só que aí deu uma merda, que ele achou que ela tava grávida. Como assim achou? Ela passou mal, ele... Ele pensou que ela tava grávida, e aí eles se casaram. Só que ela tinha 15 anos e ele tinha 27. Nossa. E aí ele produziu, né, toda uma documentação para falar que ela tinha 18 anos nos papéis. E aí ele casou com ela escondido. E aí 2 meses do casamento foi anulado, porque os pais dela descobriram. Só que aí o que aconteceu, né? Vamos abafar o assunto aqui. Ele pagou $100 para ela não falar nada e para ela não tomar medidas legais sobre isso. E aí não, isso aí foi quando, isso aí? Que ano? Eu não sei. Não, mas eu não peguei o ano que eles... $100 valer desse jeito? Mas isso daí do dinheiro, tem uma outra coisa muito tensa que aconteceu. E tipo, ele meio que achava que era normal as merdas que ele fazia e dava esmola pras pessoas, tipo, fica quieta. Porque tinha muito isso de eu sou uma pessoa poderosa e você não vai querer mexer comigo. Uhum.
Entendo. Então, eu acho que nem pesava tanto isso do dinheiro. E tem outras coisas da história que faziam isso de ele Eu acho ele a impor esse medo, manipulação né? faz a pessoa achar que $100 é um absurdo. E aí que começam os absurdos, né? Eu não lembro em que ano que a Alia morreu, mas ela começou a gravar com ele quando ela tinha 12. E ela casou com ele com 15. O que rolou nesse meio tempo aí? Quem sabe ela mudou de Foi em estilo. 2001. 2001, Uhum. que ela morreu, né? Sim. Mas tem umas coisas assim, tem uma entrevista deles que o pessoal já achava que eles estavam se envolvendo. E aí eles foram para uma entrevista e os dois estavam vestidos iguais. O casalzinho assim, montando o look. E aí eles meio que estavam escondendo esse relacionamento porque a bichinha era menor de idade. E aí nessa entrevista, o cara, acho que é um moço que pergunta, não lembro agora. Mas eles perguntam, ela fica, isso não importa. Ela também escondia, O que eles sabia? perguntaram? Desculpa. Da idade dela. Certo. Uhum. Vocês estão tendo alguma coisa? E a sua idade? E aí, tipo, por que a gente tem que falar sobre isso? Isso era risadinha de bandido. Então. Uhum. Bizarro. E aí começou essas. Como o caso com ela, né, era uma coisa pública, meio que a gente espera que, um cara de 27 anos casou com uma menina de 15, falsificou um documento, alguém vai fazer alguma coisa. E não foi feito nada. Paralelo a isso, estavam rolando outros abusos e agressões envolvendo menores de idade. E acontecia que o R. Kelly, ele se envolvia, ele procurava meninas, tipo jovens, que tinham o sonho de ser dançarina ou cantora. Porque como ele era uma pessoa da indústria musical, ele podia vender esse peixe, né? Tipo, eu vou te fazer famosa, eu vou colocar pra dançar pra alguém famoso, eu Prometiu vou o sonho produzir americano. você. Sim, e isso atraía muita menina. Por conta... mexer com sonho é foda. Então, e atraía muitas meninas, atraía muito. E ele sempre se envolvia com meninas mais novas. E aí rolou que ele se envolveu com uma mulher que era um pouco mais velha, que era a Andrea Kelly. Andrea Kelly, ela ainda tem o Kelly no nome. Pelo que eu vi, ela ainda tem o Kelly no nome. E a Andrea, ela não era tão mais velha assim, mas como tinha os menores de idade, ela tinha 19 anos quando casou com ele. E ela era uma bailarina. E a Andrea, ela falava que também, tipo... Ela tá no documentário, né? Ela tá. Certo, desculpa, continua. Ele era tipo um príncipe, começou tudo bem, só que passou um determinado tempo, ele começou a agir como um ditador com ela. Ela não podia ter contato com ninguém. A história do casamento deles foi muito bizarra. Ela disse que ele levou ela para viajar, e aí um dia ela acordou, tinha lá na cama um vestido de noiva, um cara com violino, e ela casou com ele, sem ninguém da família presente, sem ninguém que ela conhecia presente. Ela ele dormindo? fez um casamento, tipo, vestido de noiva lá do ladinho. Ele vestiu ela? Não. Susto. E colocou o vestido lá. Quando ela acordou, tava o casamento de surpresa. Nossa senhora, então, que surpresa, igual quando hein? o Arthur Aguiar lá, a Maíra colocou fofoca, né? Colocou o casamento de surpresa também, é a mesma pegada. Não sei, mas tudo bem, continua. Mas é uma fofoquinha aí. E aí... Jogou aí. E aí... ele casou com ela, e aí ele fez isso, tipo, como ele tinha um negócio de ser manipulador, tudo era do jeito dele, até o casamento foi do jeito dele, ela não sabia. Ele trocou o número de telefone dela sem ela saber, então a família não conseguia entrar em contato com ela. Ele meio que era obcecado por controle. Nada era em consenso com alguém, né? Era sempre, meu jeito aqui. Sim, era sempre como eu quero que você faça e da forma que eu escolho. Só que isso se tornou uma coisa muito absurda, muito bizarra até de falar. E tem uma coisa que as vítimas relatam, que tinham que chamar ele de papai. E elas eram punidas com o que ele fazia, com o que ele pedia, né? Então, tipo, a Andrea fala que ele passou a escolher as roupas que ela ia usar. Ela não podia andar pela casa dele sem autorização. A esposa dele ficava trancada. E aí, uma coisa que eles falam é sobre o ciclo de abuso, né? Ele tem um processo todo de isolamento, ele tem as fases de manipulação, ele vai trabalhando na cabeça da pessoa de uma forma que a pessoa não consegue sair daquilo.
Tem uma coisa que eles falam sobre esses casos de abuso e tal, é que uma vítima, ela leva de 9 a 10 tentativas para conseguir sair daquele ciclo de abuso. Então, quando a gente vê de fora, a gente fica, o cara trancava a mulher, como ela não saiu de dentro da casa? E não é assim, existia todo um processo, ele sabia como manipular, ele sabia como controlar, ele tinha muito poder em cima dessas mulheres que ele tinha relação, que ele se envolvia, que passaram por abusos na mão dele. E então, ele ficou nisso, só que assim, paralelo ao casamento com a Andrea, ele continuava tendo relacionamento dele com outras pessoas. E ele teve 2 filhos com a Andrea. E no meio desses 2 filhos, ele continuava tendo relacionamento com outras meninas. E aí, tem algumas coisinhas assim de curiosidade, né? Ele amava basquete. Certo. E aí, falam que ele frequentava a casa do Michael Jordan. E quando rolou o projeto do Space Jam, ele escreveu a música I Believe I Can Fly. E essa música foi meio que uma das formas dele fazer as pessoas se sentirem mais confortáveis perto dele. Eu segurei aqui pra elogiar a música, não merece. E aí, porque assim, a música tocava em casamento, a música tocava na igreja, a comunidade só tocava a música dele porque era uma música sobre você alcançar o que era inalcançável. O bagulho aqui no Brasil é tipo o Regis Danese, essa música, né? É o Entra na Minha Casa em inglês. Sim. E assim, era uma coisa muito bizarra, porque tudo que o cara fazia virava um sucesso. E aí as pessoas se sentiam, I Believe I Can Fly é uma música que você escutava na igreja, então as pessoas falavam, pô, um cara desse, que fez uma música que tocou no meu casamento, ele nunca vai fazer merda com ninguém. O cara que fez uma música que todo mundo canta na igreja, ele não vai fazer nada. Tocava em formatura, a criança cantava. Então, ele meio que... As armas de manipulação dele eram muito potentes, porque ele conseguia desenvolver confiança nas pessoas. Isso fazia com que as pessoas se sentissem mais próximas dele, né? Ele tinha o poder de investir. Ele tinha o poder de investir na área artística dele, que não fazia a pessoa não ter com ligação ali o que acontecia na vida real dele. Sim. E assim, como tem esse bagulho de tudo que ele fazia era um sucesso, ele tava dando muito lucro. Então, o cara, ele tinha muita coisa abafada porque ele tava dando muito dinheiro. Space Jam é um filme que todo mundo assistiu, misturou animação e live action, misturou animação e é live também, né? Tá certo. E a música do cara tá lá, ela foi música tema, o clipe tem cenas do filme. Eu prefiro a outra música, mas tudo bem. E como que o cara desse não vai passar confiança? Lógico que passava. Is it a basketball? Isso é muito mais da hora, mas tudo bem, continua. Então, as pessoas se sentiam confortáveis e confiáveis. E aí eu vou falar de um outro caso, assim, que rolou dele, em paralelo ao casamento dele com a mulher. Essa moça também tá no documentário, ela se chama Lisa. Ela tinha 17 anos quando se envolveu com ele e ele tinha 31. Ela disse que ela visitou ele uma vez, nessas que ele ficava chamando as pessoas para conhecer e tal. Pelas histórias bem bizarras, assim, de... Ele chega, essa segunda mocinha que tá aparecendo. Ele chegava e falava assim, gostei de tal menina. Aí alguém da equipe dele dava um jeito de ter o contato da menina, pra menina depois encontrar com ele. Mas a equipe dele sabia que ele era assim? Aí outra coisa que é foda. No documentário tem pessoas da equipe que mostram a cara, que tem inclusive o cara que forjou o documento pro casamento com a Lia tá lá, e ele fala que eles sabiam. Nossa. Tem alguns que falam que desconfiavam, mas não tinham certeza, então não fizeram nada. E tem até uma pessoa que ela não mostra, ela que recrutava meninas, essa pessoa. Então, estava explícito. Nossa, assim, uma quadrilha. Não tinha como não saber. Tem a história de que ele, dentro do estúdio dele, ele tinha quartos. E, os caras chegavam dentro do estúdio, aí tinha uma menina num quarto escuro esperando alguma coisa. Aí andava mais um pouco, tinha uma outra garota num outro quarto. Quem coloca quarto dentro de um estúdio? Cara, eu tô ficando com medo, já. Então, aí a Lisa tinha 17 anos, ela disse que ela foi visitar ele uma vez, e aí na segunda vez que ela foi visitar, ela não voltou mais pra casa. Ela que comenta até que ele tinha quartos no estúdio, e ela ficou morando lá.
E a mesma coisa que ele fazia com a mulher e com outras pessoas, ela não podia ter contato com ninguém além dele. E ela disse que ele tinha mensageiros que contavam tudo pra ele. Então, se ela fizesse alguma coisa que ele não aprovava, esses mensageiros contavam pra ele e ela era punida. E as punições assim: mulheres ficavam 3 dias sem comer, meninas fazendo xixi num balde no canto porque não podia sair do quarto pra usar o banheiro. Era um tipo de cárcere privado absurdo que rolava. Caralho. E aí, a Lisa, ela falou que ela sentia que ela era amada por ele. Só que aí, uma vez, ele apresentou uma pessoa pra ela, uma menina, garota pra ela, e propôs que eles fizessem um sexo a 3. Homenagem. Homenagem. É. Uma homenagem. Sim, Censurado. ele colocou, convidou uma outra pessoa para participar da relação com eles. E aí, ela disse que isso passou, ela achou que fosse ser uma vez só, ela ficou bem chateada, só que ela falou que isso começou a acontecer com uma frequência. E aí o cara tinha um hábito bizarro de gravar as relações dele. Ele tinha o tripé, ele tinha a câmera, e ele gravava com outras, né? E aí ela comenta que passou a ser mais frequente esses homenagens com meninas mais jovens. E ela não gostava disso. Ela comentou que uma vez ela chorou. Teve uma ocasião específica, uma ocasião especial, e ela disse que ela chorou no meio da relação. E ele brigou com ela, falando que ele não podia assistir depois se ela ficasse chorando durante o ato. Aí ela disse que ela demorou um tempinho para assimilar que ela não era a única jovem que ele gostava, né? Esse é o relato da Lisa no documentário da Netflix. Isso, ela fala isso. E aí, uma das meninas que aparece no vídeo, quando o R. Kelly apresentou pra Lisa, a menina, ele falou que a menina tinha 16 anos. E aí eles passaram com constância, né? Constantemente eles se encontravam. Só que a menina tinha 14 anos, na verdade, e ela não sabia. Ela assimilou que assim, ela era nova e a menina tinha uma idade aproximada com a dela. Então, tipo, não vai dar não tem tanto problema e tal. Já tinha toda a questão da manipulação dele. Só que depois ela descobriu que a menina tinha 14 anos. O cara quando ela conheceu ele já tinha 31. E aí aconteceu umas coisas tipo assim. Essa menina, a Lisa, né? Ela sofreu um aborto. E ela pegou mononucleose, que é causada pelo vírus da herpes. E aí disso ela desenvolveu umas outras doenças. E aí ela contou que ela ficou paralisada na UTI por 2 semanas. Que ele simplesmente mandou um cheque de $2.000 para a mãe dela. E ela, tipo, quase morreu e ele nunca foi ver ela. E aí, uma história triste e bizarra. Quando ela sofreu esse aborto, o R. Kelly estava em contato com o Michael Jackson. E a música You're Not Alone, do Michael Jackson, foi o R. Kelly que compôs. E a Lisa disse que ele falou que compôs pra ela por conta do aborto que ela tinha sofrido. Gente, acabou aqui, tá? Então... E assim, essa parte eu fiquei muito mal, porque... Porra, eu conheço a música há muito tempo. Eu não quis acreditar, na verdade. Eu fui pesquisar, falei, meu Deus do céu, não é verdade, não é possível que seja verdade. E realmente foi composta e produzida por ele. E aí tem uma coisa um pouco mais bizarra que rola com essa relação que ele... Meu, é muito absurdo, é muito absurdo. Eu falando, eu falei, tipo, é tanta informação, é tanta merda que rolou, que quando você vê as mulheres falando, você fica estático. Por isso que eu falei que o documentário ele tem isso um pouco tem isso um pouco não, né? Tem muito do gatilho, tem muitos relatos pesados, então é uma merda, porque cara, ele tinha muita fama. E era um puta de um artista, né? Isso que é merda. Mas, enfim. Continuando as bizarrices do R. Kelly, né? Tem mais. Tem a bizarrice que levou o caso dele ao conhecimento público. Que tudo isso daí era feito na surdina, né? Ninguém sabia. Você só entrou... Chegou à tona depois da prisão dele, é isso? Quando rolou o DOC, né? Que aí as mulheres foram pra... o DOC foi depois da prisão dele, né? O DOC foi antes. Foi antes? Foi.
É porque assim, tem várias prisões, calma, por partes, tem várias prisões. Uma em cada Tem estado. várias. Enfim, eu vou contar uma outra história paralela que também rola no meio desse rolo todo com a Lisa e com a mulher dele. O R. Kelly tinha uma amiga e uma backing vocal, ela também tá no documentário, que é a Sparkle, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Mais uma forma aí, mais um nome. E a Sparkle, ela era muito amiga dele, ela era backing vocal dele. Certo. E ela disse que ela reparou, uma vez que ela foi na casa dele, da mulher, tipo, a mulher dele, a esposa dele, aparecer na porta e perguntar se podia descer para pegar água. Ela disse que achou meio estranho aquilo. Mas ela falou, bom, eu não sei como é o relacionamento deles, não sei se está acontecendo alguma coisa, mas ela achou estranho, ela pediu autorização para beber água. E aí, a Sparkle, ela levou a sobrinha dela, que tinha 12 anos, pro R. Kelly conhecer e produzir a menina. Depois que ela viu a mulher dele fazendo isso, ela levou a filha? Não, a sobrinha dela. Sobrinha? Eu não lembro se foi antes ou se foi depois. Não lembro mesmo. Espero que mas ela estava por fora dos envolvimentos dele, das loucuras dele. Ela estava por fora disso. E ela levou a sobrinha dela para ele conhecer e produzir. E aí a Sparkle conta que inicialmente a menina só ia pro estúdio com ela. Nunca deixava ela sozinha, porque a menina era menor e tal. E aí, com 13 anos, a menina apareceu algumas vezes sozinha no estúdio. E a tia dela questionou uma vez, ela ficou muito puta da vida e questionou, tipo, o que você tá fazendo aqui sozinha? E aí ela falava que tava gravando junto com ele e tal. E aí foi onde o R. Kelly conheceu a garota que tinha 14 anos, que eu comentei antes, que se envolveu com a Lisa no Menage. Era essa menina, sobrinha? Era sobrinha da backing vocal dele. E a bichinha por fora de tudo. O que rolou? Em 2000, a Lisa, foi essa que teve o aborto, que participou dessas filmagens dele, ela encontrou uma bolsa cheia de fitas. E numa dessas fitas, tinha uma fita do encontro sexual dela, do R. Kelly, com a menina menor de idade. Ela viu a fita, porque ela sabia que ele guardava a fita meio que também como chantagem, né? Tipo, uma hora eu posso usar isso. E aí ela falou que ela quis pegar a fita para ela ter uma forma de proteção. Uhum. E aí ela disse que assistindo a fita, chegou um determinado que tava só o R. Kelly e a menina na fita, a menina de 14 anos. E o R. Kelly na fita estava fazendo xixi na boca da menina e no corpo da menina. Precisa contar isso não. Só que só viu a fita, sabe? Tipo, esse é o nível do negócio, é tenebroso. E aí ela pegou a fita, a Lisa pegou a fita, e ela escondeu. Só que assim, ela tinha muito medo, porque como ela tava meio que presa por ele, né, o cárcere e tudo mais, ela tinha medo de ele perceber e assimilar que tinha sido com ela. Então ela pegou e entregou uma fita para uma pessoa que ela achou que fosse de confiança na época. Só que a pessoa não era. O R. Kelly, né, ele descobriu depois, né, que a Lisa tinha pego a fita, e ele pagou 250 mil pela fita, pro cara devolver a fita, né, pra pessoa devolver a fita. Só que tarde demais, já tinha cópia da fita, e a fita tava rolando aí. Não era na internet na época, né? Mas o DVDzinho com a fita tava passando pelos lugares. Na banquinha. E assim, em paralelo a tudo isso, já tinham processos contra ele. Só que aí que entra, ele não foi pego pela polícia inicialmente, ele não foi denunciado por ninguém do estúdio, não foi denunciado por ninguém da produção, por nenhum empresário, por ninguém. Um jornalista, ele estranhou por conta dessas histórias da Alia e da aproximação dele com menores, ele sempre estava cercado de meninas menores. Ele percebeu e aí ele começou a meio que querer dar uma pesquisada no assunto. E aí ele descobriu que tinham processos arquivados e acordos feitos com ele, por jovens abusadas por ele. Só que ele estava sendo protegido, porque em todos esses casos ele usava acordo de confidencialidade. Então ninguém podia falar nada sobre o que tinha rolado. E tinham vários processos. Uhum. E aí, quando rolou essa fita, quando a fita vazou, um anônimo deixou essa fita no jornal, porque essa pessoa sabia que ele estava meio que investigando o que estava rolando com o R. Kelly. Não se sabe se essa pessoa foi uma pessoa que tinha sido abusada também por ele, e aí estava dando um jeito de alguém descobrir, mas a fita foi deixada no jornal pelo anônimo. E aí, no meio dessas investigações,
o jornalista recebeu uma ligação falando que o R. Kelly mantinha relação com a filha de um baterista dele, que era menor de idade. Aí a Sparkle foi chamada pelo jornalista, colocaram a fita para ela e ela reconheceu a sobrinha dela na hora na fita. Era a fita da Aurina. E aí, R. Kelly fez o quê? Negou que era ele. Só que na fita falam que tem um pedaço no fundo, que uma pessoa no fundo, tem um pedaço da fita que no fundo uma pessoa grita o nome dele. Grita o nome dele, tipo, Robert, não sei quem tá te chamando. Não tinha como ele falar que não era ele. Durante o bagulho? Então as pessoas que estavam lá sabiam o que estava rolando. E aí na gravação tinha uma pessoa chamando ele no fundo. Ele, inclusive, falou que era o irmão dele no vídeo. Mas é parecido? São, mas não tanto. Só que não tinha como. O irmão dele depois foi se defender. Ah, tá. Pensei que tinha ficado. O irmão dele, ele foi a público pra se defender. Porque tinha subornado também. Porque o cara tá... Ele tentou. Eu acho que eu tenho essa informação anotada. Ele ofereceu dinheiro pro irmão dele. Mas o irmão dele, ele tinha uma filha menor também. E ele falou, jamais vou deixar isso rolar. Usar que pra ele. E aí, esse jornal, né? E aí, as pessoas que estavam na casa com ele sabiam e não falaram nada. E aí a fita vazou pra todo mundo ver. Parou de ser uma coisa só do povinho do ciclo fechado que estava sabendo. Uhum. E assim, começou, meio de tudo isso, começou a rolar muita especulação sobre o casamento dele, porque a mulher dele não aparecia nunca. E quando rolou esse vazamento da fita, a mulher dele estava grávida do terceiro filho. A Andrea? Isso. Certo. Ela estava grávida do terceiro filho. E aí, achei até a frase aqui que o produtor falou, que ninguém ia fazer nada, porque eles não podiam se dar o luxo de perder o R. Kelly. Mesmo com toda a merda jogada no ventilador. Aí, no meio dessas histórias que estavam saindo, a mulher dele estava grávida do terceiro filho. O que ele fez? André relata que ele acordou ela de noite, numa madrugada, colocou ela dentro de um ônibus, tipo ônibus de turnê, sabe? Todo equipado. Uhum. Tirou ela da cidade, sem contar nada do que estava rolando. E ele tinha controle de tudo, celular, o que ela podia ver, tudo. E aí, ele tirou ela da cidade e parece que ele voltou. Ele não ficou junto com ela nesse outro lugar. E no meio dessa merda toda, ela ficou sob tanto estresse por conta das violências que ela já sofria em casa e sem saber de nada que estava acontecendo, e tirando ela da cidade dela, tiveram que induzir o parto dela, porque por conta do estresse, os batimentos do bebê estavam sumindo. E ele não estava lá no parto. 2 dias depois, aliás, 1 dia depois do parto, ela ligou a TV e viu que ele tinha sido preso por pornografia infantil. O bebê nasceu? Vivo? Nasceu. Tá bem? Nasceu, tá. Uhum. E aí, 1 dia do parto, ela descobriu qual era a merda toda que ele estava escondendo, porque, como ele controlava tudo, ela não tinha como saber o que estava pegando e o que estava rolando. E é muito bizarro você pensar, tipo, como a pessoa não tem acesso a nada e o cara, ele dava um jeito diferente. Ele podava o contato dela com a família, era o mínimo possível. E ela ficou sabendo da cagada toda dele, porque ela ligou a TV depois do parto e viu que ele tinha sido preso por pornografia infantil. Isso foi o quê? 2019? 2002. 2000... Ah, tá. Entendeu. A primeira prisão dele, né? Isso. Uhum. E aí, o que aconteceu? Ele foi a julgamento nessa prisão de 2002, só que rolou aquele bagulho que eu falei de você se sentir confiável perto do cara. Tinha muita mulher no tribunal apoiando ele. Muita. E ninguém apoiando as vítimas. Então, mais uma vez, vítima deixada de lado e o artista tava lá com um monte de O mulher. pessoal tava em coral lá cantando a musiquinha dele. Pois é. Inclusive, tem uma outra história que eu acredito que eu vou falar um pouco dela, apesar de estar ficando bem longo aqui. Mas continue, tem uma... tá bom. Tá triste, tem uma outra mas tá bom. história... Quer dizer que tá fluindo o papo. Que uma menina, ela inclusive estava nesse julgamento dele, ela não queria acreditar e ela foi uma vítima dele depois do julgamento. Uhum. E aí o que rolou? Ele foi inocentado das acusações de estupro, mas ele foi julgado por pornografia infantil. Eu tô até perdendo com as palavras, que é muita coisa, muita loucura. Assim. Relaxa. E aí ele se declarou inocente, pagou uma fiança e saiu fora. Quando ele foi preso, ele tinha sido preso por 21 acusações. Ele pagou a fiança e saiu fora. E isso em 2002?
Isso. Hum. Ele seguiu a vida dele normalmente. Lançou E aí, hits? continuou produzindo. E depois disso, ele foi preso de novo por pornografia, porque a polícia bateu na casa dele e achou, tipo, polaroids, Nossa. várias fotos. Aí o que Moralzinho. aconteceu? Em 2004, o juiz, mesmo com essas fotos, com o vídeo, com a polícia não tinha provas o suficiente, descartou as fotos e ele foi solto de novo. Descartou tudo? Falou que não tinha prova, descartou as fotos que encontraram na Ah, casa e ele foi suborno, né? solto. E aí, o que aconteceu no meio disso? Ele continuou lançando música, e aí rolou aquela época que aqui, essa segunda prisão foi em 2004. E aí foi aquela época de estouro, que são as músicas que a gente conhece, né? Pelo menos a Você escuta até nossa hoje. tristeza, gente. A Arquele é um culpa é filho da Alpha FM, gente. Não é nossa. que produziu na nossa orelha. E ele seguiu lançando música, e o que aconteceu? Perdeu-se o foco das acusações. E é bizarro, porque o ápice da carreira dele rolou na mesma época que as acusações vieram à tona. Uhum. O cara lançou um monte, ele fez um monte de parceria, ele fez um monte de feat. Não adianta fugir. Ele Todas as músicas que é dos outros, tem ele no meio. tem. Ai, as produções. Tem uma outra música que ele produziu aí que dói você saber que o cara babaca desse produziu tantas pessoas boas. Ele produziu uma música da Whitney Houston. Eu não vou lembrar uma. É uma música famosa também, I See You, se eu não me engano o nome da Mas não é a música. do filme do Guarda-Costas. Eu acho que essa música toca também, mas não é a principal. Mas eu Certo. acho que é I See You a música. E ele também fez uma música pra ela. Tanto é que rolou uma coisa, tipo, quando a Whitney morreu, ele foi no velório dela e ele cantou a música, só que como tava no negócio das acusações, todo mundo tava meio que desconfortável com a presença dele ali. Mas ele produziu Whitney, ele produziu Michael, tipo, olha os nomes que o cara tinha contato, que ele tinha proximidade. Anitta. Acho que não. Não, não tenho relatos. Mas enfim, no meio dessas coisas, né? Fora o R. Kelly, tinham as vítimas, e aí volta naquilo, né? Demora de 7 para cima tentativas, eu acho que eu falei 8 iniciais. Demora cerca de 7 tentativas para uma pessoa conseguir deixar o agressor dela para trás. E aí, quando ele perdia o controle de, tipo assim, uma menina me abandonou, ou eu quero mais, porque o cara ele era insaciável, ele tinha vontade, ele tinha relação com várias pessoas ao mesmo tempo. Uhum. Ele rolou de ele começar a pedir para as meninas recrutarem outras. As meninas que eram vítimas dele recrutarem outras garotas. E aí ele tinha mais acesso a outras meninas no meio dessas acusações todas. E assim, a história, tipo, a gente fala assim, não, foi lá em 2000, aconteceu lá e ficou bizarro e acabou. Meu, não rolou. Em 2015 rolou um caso também de ele em cárcere com uma garota. Em 2009 teve um outro caso. Em 2016 teve um caso. Em 2018 teve caso. Tipo, foi ontem. Foi ontem. Ninguém sabia nada da história dele. Tem uma história da Dominique, né? Ela, ela foi levada para casa dele e ela apanhava dele lá. E aí a polícia foi até a casa, porque os pais também, eles agem de alguma forma, né? Tipo, porra, minha filha sumiu. Só que o cara, ele dava um jeito de convencer de que a família... Ele meio que trabalhava na cabeça das meninas de que, assim, eu sou a única pessoa que ama você, eu sou a única pessoa que dá valor pra você, eu sou a única pessoa que importa. Ninguém da sua família nunca veio atrás de você, porque ele cortava contato no telefone, trocava número. Então, eu sou a única pessoa que vai estar aqui por você. Uhum. Então, era um trabalho de manipulação e de abuso absurdo. Era abuso físico, abuso psicológico, era agressão. E aí rolou que teve a Dominique, ele batia nela. Em 2009, a polícia foi até a casa dele e a Dominique voltou para casa. Só que a família achava que ela tinha perdido contato com ele. Só que em 2016 a menina ainda estava com ele. E aí, em 2016, já fazia um ano que a mãe não via a filha, a Dominique. Ela estava com o R. Kelly e a família não tinha contato.
E aí é meio que o finalzinho do doc, rola uma gravação amadora, porque a mãe da Dominique não admitia que ela tinha perdido a filha dela. Ela falava, não é normal. E a Dominique, inclusive, conheceu ele por conta da questão da música, de tipo, vou cantar, vou ser famosa, e conheceu o cara. Isso é uma das meninas, tipo, tem várias. Tem a Dominique, junto com a Dominique tinha a Joycelyn. Ai, gente, muito nome americanizado. Não tem Mas um Stephanie? Um fácil assim. Stephanie ainda é. Tem, sei Yasmin? lá, uma Maria. Não, aí, Não ó. tem, né? Ana, cadê a Ana? A André É tá, assim. ó. André André tá. tá. Mas assim, os níveis de abuso dele chegaram assim. Eu não vou falar todos os casos, porque aí quem quiser também pode assistir o doc e tal, Isso, tá na porque ele dá Netflix. uma. Tá na Netflix, ele dá uma aprofundada e ele tem as vítimas, tipo, é foda você ver aquilo. E a Dominique, um dos caras que trabalhavam com ele inclusive está no doc, ele fala que a Dominique ela era muito molecona. Ela meio que ficava tirando onda com ele, ficava meio que passando por cima das ordens dele, era muito molecona. E o que ele fez? Ele mandou a menina raspar a cabeça e começou a vestir ela como menino. Ah. E aí, a mãe da Dominique, né, rolou que em 2018, né, pra resumida. Em 2018, Dominique, junto com a Joycelyn, que foi uma outra que eu falei, a Joycelyn se envolveu com o Arthur em 2015, porque queria ser ajudada na carreira também. E aí os pais já estavam há 2 anos sem ver a menina e também foram atrás. Perdiam o contato total. E aí em 2018, como os pais continuavam denunciando, o TMZ lá, que é o Léo Dias dos Estados Unidos, O clássico. O TV eles, Fama. eles encontraram a Joycelyn saindo do prédio que ela estava, né? Tiveram informação de que ela estava lá. E aí no vídeo, a mãe da Dominique reconheceu ela no canto, porque ela estava totalmente masculinizada. Então, uma pessoa não falaria que era mais uma vítima. Mas a mãe da Dominique reconheceu ela com a cabeça raspada, ela tava de boné, toda tatuada, vestida como um menino. Junior Play. E aí a mãe da Dominique decidiu ir atrás dela. E assim, é muito bizarro, porque eles gravam mais ou menos como foi o resgate. Mas é Ele. simulação ou é imagem real? Não, é imagem real mesmo. Tanto é que mostra a menina dentro do quarto, depois ela fala que a menina não vai com a mãe, chama a polícia. Acho que no doc mostra certinho, mas aparentemente alguém da equipe chamou a polícia porque percebeu que era um familiar que estava se aproximando dela. E pediu para ela falar para a polícia que era uma pessoa que ela não conhecia. E é muito triste de você ver, porque a mãe dela tá num desespero tão grande assim de tipo saber se a filha dela tá bem, que a filha manda ela embora. Mas ela fica emocionada de falar assim, só de eu ter visto meu bebê e saber que ela tava bem, já foi um alívio para mim. E aí, esse caso da Dominique, a mãe dela depois, a Dominique volta atrás, liga pra mãe e ela consegue resgatar a Dominique. A Dominique sai. E é muito emocionante assim mesmo de ver, porque essa insegurança que ele gera nas meninas de falar que ninguém mais ama, parece, fica meio que nítido nesse trecho do doc, porque teria você comigo, e parece que meio que isso trouxe um conforto pra menina, sabe? De, meu, ele não é a única pessoa que gosta de mim, tem pessoas que se preocupam comigo também. E aí a menina foi com a mãe e foi embora. Ainda bem. Isso foi em 2018. 18. É, tudo muito recente, assim. É bizarro demais. E aí rolou que em 2019, essas denúncias, várias denúncias, né, eles foram juntando. E aí rolou o documentário do Sobreviver a R. Kelly. E aí vieram essas denúncias todas à tona. E depois do documentário dele, que aí tinham as acusações das mulheres que foram abusadas menores de idade, tinham os relatos de violência. E, tipo, é inegável, não tem como você assistir e falar, essas mulheres estão mentindo. Não, gente, não existe isso, não existe. É escrotíssimo que o cara fazia. Os relatos eles são muito detalhados e você vê a pessoa falando e você... Sabe quando você vê a cena na sua cabeça de tão real É que é? muito detalhe, né? Sim. E aí ele foi preso, aí ele chegou a ser solto por pagar fiança, mas aí, desde o dia 11 de julho de 2019, ele tá detido, porque encontraram mais provas com ele, os vídeos, alguns funcionários entregaram Quantos anos vídeos, ele pegou? não sei, não tenho essa informação, posso...
olhadinha aqui. Espero que Mas, muitos, né? Estamos na torcida aqui. ver aqui. Ele pegou. Mas ele tentou sair fora, não conseguiu. Rolou umas fofocas de que ele tinha sido solto, mas não é verdade, ele não foi solto. Mas tem umas coisas tipo que a gente fica puto, né? Que ele foi vacinado na cadeia. Ah, isso aí. Aqui a revolta vai escancarar Não. agora na sua tela aqui. E isso daqui eu fiquei Cadê? extremamente brava, Cadê? porque Aqui. Ah, tô rapaz, que isso? revoltada. Não, para. Revoltada. Não- Ai, que ódio, cara. Que ódio. Putz, eu não achei aqui quanto tempo ele pegou. Não, esperamos que Mas, muitos. Estamos muitos. mas os Pegou caras, muitos. os advogados seguem tentando alegar que não é nada disso. Enrolou esse negócio que nem. O cara, ele era muito escroto. Quando ele colocou num dos julgamentos, ele falou que quando mostraram o vídeo lá, né, no julgamento, ele falou que não era ele no vídeo, ele colocou a culpa no irmão de novo. Ah, foi tipo E aí o Dória. irmão. É montagem isso aí, hein, rapaziada. Isso daí é deepfake. Uhum. E o deepfake fez, não, eu bem louca. É, deepfake mesmo, tá certo. E aí o irmão dele, acabou que o irmão, ele fica mal no doc, ele fala assim que ele acha que ele acabou falando demais, porque ele comentou que ele já sabia que ele se envolvia com outras meninas, porque ele precisou se defender, né? O cara tava falando que era ele que tava abusando de uma menor de idade, o cara estava golden shower numa menor de idade. Então, tipo, e o cara joga a culpa pra cima do irmão dele, e ele ofereceu dinheiro pra esse irmão dele. Não, o cara é sujo demais. Ele ofereceu pro irmão também desmentir o que ele tinha falado, que sabia que ele tinha contato com outras meninas, que ele se envolvia com menor de idade. Tentou comprar o irmão. Uhum. Então, acho que eu falei várias merdas do cara por aí, e merdas que aconteceram há muitos anos atrás e que, se você for olhar pelas datas, aconteceram ontem. Independente do tempo, não diminui a dor das vítimas, das mulheres que sobreviveram a ele. Jamais. Rolou que teve teve um peso, assim, a prisão dele, porque rolou aquele movimento Me Too, que eram de garotas que usavam a hashtag, né, para falar sobre abusos e violências que elas acontecido, que já tinham sofrido, desculpa. Uhum. E aí meio que também foi uma das formas de, tipo assim, a gente precisa fazer alguma coisa, porque ninguém vai fechar os olhos para um cara sendo denunciado desse jeito, e várias mulheres relatando abusos que elas já sofreram, e ele vai ficar solto mais uma vez. Então, tem muita coisa. Se eu não me engano, ele lançou uma música com a Lady Gaga, e aí quando rolou essas coisas todas, ela pediu desculpa, porque rolou as Ele se acusações. apresentou com ela, né? É isso, uma apresentação Isso. com ela. E aí, no documentário, o John Legend está lá. Ele fala sobre a importância dele para a música e, tipo, o impacto, sabe, de um artista desse porte envolvido com tanta merda. Ser um escroto. Mas é isso. Ele mantinha as pessoas em cárcere, ele gravava vídeos, existem N acusações em relação ao cara. Tá aí. Rolou uma coisa que, assim, é foda, a tecnologia e o momento em que a gente chegou na internet. Quando o documentário dele saiu, esperava-se que ele fosse ter que diminuísse o sucesso dele e tal, que ninguém fosse mais atrás. Só que rolou que, se eu não me engano, foi um momento, ele teve 2 bilhões de reproduções nas músicas dele depois que o doc saiu. Foi 2 acho bilhões. que... Foi tipo um aumento ferrado, assim, É ruim, mas eu acho que muito pela curiosidade, né? Ainda mais em saber, tipo, essa música aqui ele fez porque aquela menina passou aquilo, igual você falou. Aí acho que muita gente foi atrás por conta disso. A música do Michael, eu fiquei devastada, assim. Uhum. Eu não estou duvidando, mas se essa história é real da composição da música, porque o cara podia mentir também pra menina, né? Falando, eu estou fazendo uma coisa especial aqui pra você. Não, Mas eu é acho que é bizarro. real, eu acreditei de primeiro. Né? Que é tão absurdo que não tem como falar, nossa, quem vai inventar isso? Pois é. E, tipo, o Doc mostra muito, assim, como ele começou a ter o apelo sexual nos shows, como os clipes dele eram também.
As músicas, tipo, o cara lançava música pra colocar, tipo, essa história de que a idade não importa, a idade é só um número. Ele ainda tentava convencer o público de que aquilo não era normal, que a gente precisava aceitar. E, ai, eu nem sei o que falar mesmo, tipo, é extremamente bizarro. No documentário, inclusive, tem uma entrevista que ele deu depois das acusações, que o cara perguntou pra ele assim: você gosta de garotas jovens? Aí ele fala assim, ele responde tipo assim, jovens, quantos anos você tá querendo dizer? Bem, tipo, oh, filha da puta. O que mais me choca assim, é que eu achei bem comum ele ir pra escola com 30 anos atrás das menininhas. Eu vi muito isso na minha escola. Isso foi o que não me chocou tanto, confesso. Mas o que me deixa a com forma ódio como é ele que ele tomou a usava, segunda né? dose da Covid. Mas... Vacinado, filha da puta e vacinado. Aí, ó. Espero que tenha sido a Nossa, AstraZeneca. A cara. AstraZeneca da dor de barriga. Não, a caganeira ele tem. Mas gente, acho que assim, eu nem tenho o que falar mais, que é tanta informação. O Doc, ele tem 5 episódios, se eu não me engano. Mas eles são muito densos, assim, de você assistir. São 6, são 6. 6. Uhum. É porque o último episódio eles falam sobre como conseguiram, né, o movimento É a conclusão. dele. Mas, assim, 6 episódios extremamente densos, com relatos muito pesados e muito detalhados. São muitas mulheres que foram abusadas por ele, muitas menores de idade em vida. De um cara que, assim, infelizmente, o Desgramado é um puta de um artista. E ele usava disso pra manipular e pra controlar as meninas. Que Uhum. é o que você falou um pouco antes, né? Brincar com o sonho dos outros é complicado. Porque É, você isso aí mexe é foda. com Já ganha a pessoa, assim, né? Dá aquela área ali. Fala, eu consigo te impulsionar pra aquilo. Já é, né? E assim, as meninas falando, né, elas relatando, era o negócio dele. Eu vou produzir você, vou te deixar famosa. E como eram jovens desconhecidas, aí você vê elas, tipo assim, nossa, um puta de um cara nesse naipe me dando atenção. Ele Estourei. tinha, ele tinha já as armas que ele precisava, tinha pessoas que passavam o pano e pessoas que fingiam que não estavam vendo nada. Tinha tudo a favor dele. Infelizmente, ele conseguiu fazer um monte de vítima porque ninguém parou o cara. Eu acho que é muito bizarro você pensar que o tanto que sabia. E no doc tem pessoas relatando, eles falam sobre como se sentem hoje. A pessoa que não mostra o rosto, ela fala que ela não tem nem coragem, sabe, de colocar a cara ali, porque é bizarríssimo. Mas era famosa essa pessoa? Não, acho que é uma pessoa da equipe dele que não quis mesmo. Ah, Porque tem tá. outras que mostram o rosto. É uma pessoa que. Certo, certo, certo. Pegada a linha direta, que fica só o vulto assim da pessoa e a E a vozinha. vozinha, né? A vozinha mudada. Aí a reportagem lá. A pessoa não quis se mostrar. Aí quando vai mostrar o repórter, a vítima tá atrás dele. Mexendo no celular, assim. Pois é. O caso é Concluímos? esse aí dele, né? Não houve mortes, né? Não, Certo. não. Mas não quer dizer que o Mas crime não tenha sido um absurdo. porque, tipo, ele não é um crime só, né? Não, o Ele cara é. tem várias O cara coisas tem que um você álbum de condena. figurinhas de tantos absurdos que eu já vi. O bagulho que isso, eu não vou conseguir mostrar esse vídeo aqui, que senão vou ter que pesquisar. Mas antes da prisão dele teve um show dele que as mulheres jogou os bagulhos como se fosse o Vando, né? Começou a jogar calcinha pra ele, ele pega assim, começa a cheirar. Esse vídeo aí. Não pesquise. Só lembrei assim do nada. Não vejam isso. Não vai mandar a palhinha não? Tô esperando a palhinha. Não, melhor não fazer isso, não, né? Mas, gente, infelizmente é uma pessoa que tem um monte de música que a gente conhece. E tem outras músicas que a gente conhece também, gosta e nem sabe que o babaca tá envolvido com a música. Anitta? É, então. Isso que é foda. Mas então concluímos mais uma quinta-feira que estamos aqui falando sobre crimes. Tem mais crimes ainda. Tem muitos crimes, né? Todo dia rola um crime. E toda quinta estamos aqui. Somos os filhos de Tarantino.
Eu sou o Thierry Lucas. Letícia Antunes, que trouxe aplausos. Você na sua casa aí aplauda, que a pessoa trouxe 10 milhões de informações aqui. E se você tá falando que eu não sei nada mesmo, não. Ela nem me conta que ela tá pesquisando, que eu não sei nada, eu tô por fora. Mas é isso, toda quinta estamos aqui. Não sei se eu vou conseguir jantar, que eu estou com o estômago embrulhado. Mas espero que você jante, almoce e tome café da manhã. Certo? Quer deixar alguma coisa aí? Como sempre, vai ser só o básico, né? Seu momento. Bom dia aí pro pessoal. Assistam Doc. Que você também consegue observar algumas coisas e, gente, a gente também tem criança dentro de casa, né? É bom a gente ficar atento a algumas coisas. Assim, gatilhos no Doc, mas se você escutar uma música dele e lembrar a babaquice que ele fez, já valeu de alguma coisa, entendeu? Certamente. Obrigado e até a próxima.